um pouquinho da história de outros terapeutas também, alunos e toda essa, né, gama de pessoas aí desse tempo, desde aí de 2012, fazendo esse trabalho, desde 2015, a gente indo para um lado com mecânicas mais terapêuticas, mais questões espirituais sendo colocadas cada dia mais, e virando cena na chuva, virando a formação em coaching da alma. Então, todas essas experiências aqui vou compartilhar com vocês. Então, eu fiz um pouco da minha história, um pouco da história dos meus amigos terapeutas, um pouco da história dos meus alunos, e aí saiu essa alquimia. Essa live aqui, ela não tem uma duração muito longa, exatamente pra gente ser assim, seu objetivo, né? De ir trazendo os tesouros da jornada aqui, quanto mais a gente vai falando. Então, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o volume. Então, a jornada do terapeuta holístico, ela começa com o chamado de ver coisas espirituais quando criança. Então, vai ter crianças que vão ser médiums e crianças que não vão ser médiums, né? Então, tem essa gama de pessoas, digamos assim, né? Então, tem aquelas que vão ser intuitivas, sensitivas, e aquelas outras que ela, por alguma história, o ancoramento dela bloqueia aquilo quando ela é criança, porque ela tem medo. No meu caso, eu via coisas quando criança e, em função disso, eu fui para uma, digamos assim, para uma casa espírita ou casas espiritualistas para serem trabalhado. Eu era uma criança, e sessões de desobsessão, enfim, várias coisas ali, porque na crença da minha família naquele momento é o que eles tinham, né? Era o que enfim, é o que eles queriam ajudar naquele momento, até que eu fui para uma casa que daí fechou o meu terceiro olho naquele momento, e depois eu fui fazendo o processo a ter se reativado essas conexões, intuições, visões. Foi todo um caminho de volta. Então, esse caminho de volta eu quero compartilhar aqui agora com vocês aqui. Então, quando o terapeuta ou a pessoa que é sensível ou sensitiva, ela, quando criança, ela vai ver, digamos assim, vai se conectar com as estrelas, digamos assim. Ela olha muito para as estrelas. Então, tem crianças que vão olhar mais, terapeutas, quando crianças, vão olhar mais para Três Marias, que é a constelação de Órion, por algum motivo estou olhando lá, Cruzeiro do Sul. Outros vão olhar para Vênus, outros vão olhar mais para Vega ou Lira, alguma coisa que tenha a ver com a nossa conexão estelar. Nós viemos das estrelas, não falam isso? A gente não veio do nosso lar, a gente não veio do Aruanda, a gente não veio do céu, a gente veio anterior a esse processo, né? Então, nesse caminho ele vai começar a trilhar um caminho de desenvolvimento pessoal. Primeiramente, esse terapeuta, ele vai passando por essas etapas. Quando criança, vai ser julgado na escola, ele vai sentir meio desencaixado, ele vai sentindo desencaixado até os 15 anos, 20 anos, até ele ir se achando. Pode ser que ele vai tentando se achar, ou seja, ou ele vai numa catequese, se a família dele é católica, ou ele vai em algum grupo de estudo espírita. Enfim, ele começa aí nessa caminhada de se achar pessoas que tenham conexão com quem ele acredita que seja Deus naquele momento lá, porque ele ainda tem a crença dos familiares, pais e mães, enfim, que acreditam nessa estrutura de Deus Pai, né? Então, ele começa nesse caminho aí. Então, depois como ele vai lendo livros espíritas, então ele começa a romances espíritas, geralmente, né? Então, ele começa a ler aqueles romances espíritas,
Nosso Lar, A Passagem, Violetas na Janela. Todos os livros são conhecidos de você. Ele começa a ler esses livros e ele começa a trocar ideia com outras pessoas sobre aquelas questões ali. E aí ele começa a entrar em outros grupos, onde ele começa a ser emaranhado, tendo um emaranhamento da sua rede neural com outras pessoas, tá? Lembra que a gente é um nó de consciência, que somos todos um, né? E nessa busca que ele começa de ser aceito, dessas literaturas que ele vai vendo, nesse momento de busca que ele vai vendo, ele ainda não entende ou ele nem sabe que a maestria está dentro dele. Ele vai buscar fora. Ele ainda está buscando fora. Ele está buscando num Deus fora. Ele está buscando ainda em pessoas que dá passe para ele, ou seja, fora. Ele ainda está buscando fora. Ele ainda está buscando o quê? Um Salvador fora. E aí ele vai ler livros de gurus, vai frequentar casas espíritas. E aí ele acredita que tudo é lindo no mundo espiritual naquele momento. Que todas as pessoas que estão naquela casa estão lá por amor, que não há ego, mas quando ele começa a interagir e na dinâmica, ou seja, quando ele começa a ver o avesso daquela história. Uma vez eu fui num seminário da Monja Coen, ela falava muito que o que importa é o avesso. Ou seja, o que a gente é fora das câmeras, dos holofotes, dos centros, casas espíritas que a gente frequenta, que a gente é dentro de casa, né? Então, quando esse terapeuta começa a entrar nesse mundo interno dessas casas, e ele começa a começar a olhar umas coisas que antes ele não via, porque ele acreditava que aí só tinha pessoas perfeitas, até então, né? E aí ele começa a ver isso conforme ele vai crescendo nessa casa. Quando ele começa a ver, às vezes, a tutora dele tendo ciúme inclusive, que ele é designado para uma tarefa, não aceitando aquele cargo oferecido a ele. Ele começa a identificar as disputas de ego, como eu tenho um mentor, o outro fala, não, mas eu tenho um mentor que é melhor que o seu, eu tenho um mentor que conecta ao raio X, Y, Z, e o outro fala, não, eu tenho, o meu ancoramento espiritual é do X, raios, tal. Eu sou isso, eu tenho um arcanjo, eu sou não sei o quê. E aí começa essas histórias, ele começa a ver algumas disputas de ego. E eu tive uma aluna que passou por isso, assim, e depois ela começar a acessar alguns temas estelares, ou seja, ela começou a captar situações de almas antes de virem ao projeto Terra, né? Então, dentro no meu curso, a gente começou a trabalhar com ela essas questões estelares, ativar essas questões estelares, né? Que eu digo estelar porque antes da alma, a alma tem toda uma experiência depois que ela sai da mônada dela, é onde está todas as almas daquela mônada, ela sai, ela vai experienciar por vários mundos até chegar ao projeto Terra. E ela estava acessando o que acontecia com a alma antes de chegar ao projeto Terra. E naquele centro, naquela casa espírita, ninguém tinha acesso a isso, nem a fundadora da casa. E aí começou os tesouros da jornada dessa aluna aqui. E aí ela começou a ter alguns probleminhas nessa casa. Ela tinha inúmeros médiums também, que já trabalhavam por lá, e começou a querer boicotar o trabalho dela. E ela não dirigia mais alguns grupos, trabalhos, mesmo sendo designada para tanto. Essa designação às vezes nem foi da tutora da casa, e sim da hierarquia espiritual da casa, inclusive. Só que, nesse caminho, aqueles
que abriram com um facão esse processo aqui, né? Esse onde a gente chegou hoje, que hoje a gente pode falar abertamente de espiritualidade. Para eles foi um pouco duro. Então, para eles, às vezes, é difícil abrir espaço para os novos. E aí acontece essas situações. Então, ela começa a perceber nessa casa também alguns ilícitos. Os ajudantes e voluntários que estão na casa começam a pegar roupa que era do brechó, alimento às vezes, e ela começa a ficar desacreditada na vida. Ela se diz, puxa, até aqui, e quantos de vocês não viram isso no backstage, no voluntariado, quando às vezes chegava alguma roupa e a pessoa que ia distribuir às vezes pegava para ela. Só que é o quê? O ego mostrando, a sombra mostrando para aquela pessoa onde ela precisa crescer. Não é assim a jornada do terapeuta? Você que é terapeuta sabe disso. Que quando você entra nesse processo de autoconhecimento, a sombra vem valendo. Porque você quer parar de sair do aprendizado e provavelmente não voltar mais para o Projeto Terra. Por isso que aparece isso. E ela se pergunta, puxa, até aqui? Ela sai de uma estrutura para entrar em uma outra... Estrutura é uma cidade, na cidade, né? Que é aquele pega para capar, que todo mundo pensando em si mesmo, todo mundo querendo um ser melhor que o outro, todo mundo querendo ser esperto, porque falta para todo mundo, então a gente tem que correr e não ajudar ninguém. Mais ou menos assim que funciona a estrutura, né? Da cidade, como funciona a matriz de controle. E ele sai de uma estrutura para entrar em outra estrutura e ela começa a ver que é muito parecida e ela fica inicialmente muito perplexa e até desgostosa com a vida. E tudo por ressonância e por contratos de vidas passadas, ela cai nessas casas com essas pessoas para resolver essas coisas. E ela vai entrar nesses grupos e vai sair até resolver esses emaranhados de vidas passadas, até fazer o resgate da sua maestria. E naquele momento ela não consegue enxergar a sua maestria porque ela tinha umas feridas da alma, como rejeição, abandono, e ela queria pertencer. Fora uma ferida que a gente pode dizer estelar, quando a alma sai da mônada e ela se acha dissociada do todo ou da fonte, ou ela se acha não querida por Deus. Isso tudo é muito profundo para falar agora nesse momento. Mas essa alma inconsciente, ela quer pertencer a algo. Ainda mais uma alma em despertar, porque ela quer voltar para aquele alimento amor. Só que ela está onde? Num planeta de dualidade, onde tem dois caminhos. É o caminho do poder e o caminho do amor. E, às vezes, as casas espiritualistas, elas começam a ir por esse lado do poder, por causa do ego dos mentores lá de dentro da casa. Porque a gente está num planeta de dualidade, a gente está num planeta de provas e expiações. E muitos que estão aqui estão para quê? Resgatar através das provas a sua maestria e voltar. Resgatar aquilo que foi perdido. E quando eles entram nesses lugares, eles vão o quê? Resolver todos esses rolos de vidas passadas. E eu acho que pelo que eu vivi e pelo que eu vejo até hoje, que elas esquecem que as pessoas, onde elas erram nisso? Onde essas pessoas erram nisso? Quando elas estão dentro das casas espiritualistas, né? Elas esquecem que as pessoas que estão nessa casa estão no mesmo barco que ela, aqui, ou seja, no Projeto Terra, para aprender. Então, todo mundo está aqui no Projeto Terra para aprender e para pagar aquilo que veio pagar aqui no Projeto Terra e voltar. E não ser simplesmente só alimento de ectoplasma para outras situações. Então, eles esquecem disso e muitos terapeutas, curadoras ou pessoas que trabalham nessas casas, muitas vezes, em vidas passadas, fizeram mau uso deste dom
E ao invés de querer evoluir pelo amor, foram pelo poder. E aí, como está isso dentro da rede neural, dentro da programação, elas ativam aquilo, porque aquela memória de sacerdócio, de salvar todo mundo, pode vir. E aí eles acham que só aquela barca de Noé é o caminho. Você já não viu quantas vezes a pessoa, ou essas pessoas dizerem que só há um caminho, que só há uma salvação. Por isso, porque é reativado aquela memória de sacerdócio, onde aquelas almas, aqueles curadores, foram pelo caminho do poder e não pelo caminho do amor. Então, quando elas estão dirigindo alguma casa espírita, é ativada alguma daquelas situações, e em vez de ela aprender de novo e ir pelo amor, ela volta e faz a mesma coisa, devido à inconsciência do processo. Então, por causa da dualidade, da polaridade também, que não é tão fácil, né? Então, ela esquece disso, a pessoa esquece que ela está nesse mundo, ela esquece de todas essas coisas, porque ela só queria ver coisa boa, ela só queria ver o mundo de arco-íris, ela só queria ver o mundo rosa, né? Não fala assim quando você só vê o amor no mundo rosa? Então, pessoas espiritualizadas lá de pequeno, quando entram nisso, tem às vezes 15 anos, 20 anos, e não sabe ainda muita coisa da vida, ainda mais da vida espiritual, né? Não sabe, acha que todo espírito que está perto é espírito para ajudar, não sabe que tem às vezes hologramas, não entende dessa dinâmica, e aí vem os aprendizados da vida, que se não vai pelo amor, vai pelo campo de dor. E é isso que eu tento tanto ensinar às vezes para os alunos, porque das minhas cascas de banana eu falo para eles: não façam as mesmas coisas. Então, o que a gente tem que voltar aqui é voltar à linguagem do amor e se fazer um canal útil, um instrumento útil ao universo, ao Criador, o nome que você quiser dar, e visualizar sempre o bem maior, ou seja, o todo e a expansão, ao invés de repetir as mesmas histórias. E por que essas pessoas entram nessas casas, ou organizações, ou seitas espirituais? Porque ela, como eu já falei, não se sente pertencente dentro da sua própria família, que julgava ela, ou por querer uma profissão fora do comum. Então ela quer ser terapeuta, mas a família não fala: isso aí não dá dinheiro, né? Quantas vezes eu já não ouvi isso? Isso não dá dinheiro. Quantas vezes já não fui julgado quando eu decidi sair como de advogado para ser outra coisa, para ser terapeuta, né? Quantas vezes não aconteceu isso? Por pessoas que estavam perto de mim. Então, é o preço dessa caminhada. Então, lá atrás, essa estrutura não está pronta ainda. Então, a pessoa ainda está frágil. Ela ainda está frágil ao julgamento, ela está ainda frágil ao pertencimento, ela ainda não é aceita, ela é uma pessoa fora da curva da normalidade, digamos assim, porque ela está fora desse jogo, digamos assim, ela está jogando um outro jogo aqui no Projeto Terra, ela é ridicularizada pelos amigos, naquela roda de amigos que falam de política, de homens, de mulheres, de balada, de cerveja, de carro, e para ele ou para ela, isso tudo é muito chato, porque ela quer falar o quê? Espiritualidade, ela quer falar de desenvolvimento pessoal, ela quer falar de todas essas coisas. E é assim, como ela está querendo pertencer a algo, e ela é facilmente seduzida por essas organizações de todos os níveis, nacionais ou internacionais, ou seitas, porque ele quer pertencer a algo, esse terapeuta, porque ele ainda é frágil nessas dores, e como ele tem tudo isso dentro dele, e se essa seita, essa organização tem um guru, fica melhor para ele ou para ela, porque aquela projeção do Deus Pai, ou do Pai mesmo, ou da mãe ausente, tem mais um salvador, ou seja, mais uma projeção. E daí ele entra nessa organização. Só que com o tempo, como ele é um terapeuta em potencial,
Isso vai se passando anos dentro desses grupos, que alguns chamam de seitas, etc. Ou casos lidando com espiritualidade, mas tem um líder ou um guru, o nome que você quiser dar para isso. E com o tempo, como ele é esse terapeuta em potencial, então ele está fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de terapia, e vai se curando também dentro desse processo, porque o caminho do terapeuta é esse. Não há um caminho, não há um terapeuta bom se ele não passou pelas dores. Por quê? Porque senão vai ser só no plano teórico. Então, um bom terapeuta que se faz, além de seu campo de batalha, de atendimentos, que eu chamo, é como ele lidou com essas dores e as dores que ele vivenciou. Então, vai ser o quê? Porque ele vai olhar e fazer: eu já passei por isso, eu sei que ia passar por isso, eu quero te ajudar, e eu vou te ajudar. E é diferente só no plano teórico. A pessoa sabe, por A mais B você tem rejeição, por A mais B você está em fase de luto. Não, eu já passei por isso, já vivenciei isso. Então, assim que se faz esse lapidar de um bom terapeuta. Então, nesse caminho que ele está frágil, está entrando nessa organização, por ser julgado pela família, por ser julgado pelos amigos, então ele se vê deslocado da sociedade. E quando ele vê um monte de gente falando de cristal, falando de chakras, falando disso aqui, fala: eu quero pertencer a isso. Só que ele não vê uma outra estrutura. E aí, como ele vai fazendo cursos, vai desenvolvendo, vai olhando o mundo interno dele, ele se pergunta por que dentro dessas organizações não se aprofundam na cura das pessoas. Por que não se aprofundam na cura das pessoas? Até que com o tempo dá um estalo e ele entende que se essas pessoas se curarem, elas não precisam mais pertencer. Se não precisam mais pertencer à organização, ela perde o gatilho da comunidade, perdendo pessoas que às vezes são famosas até. Perde poder, perde dinheiro. E quando vê de novo, e ele se vê de novo na mesma história, só que num prisma um pouco maior. Antes estava na casa espíritas, agora ele está num outro grupo, com outras pessoas, em outras histórias. Ele vê de novo, acontece isso. E lembra, que eu já falei, é ativado alguns contratos e linhas, porque lá atrás os curadores usaram mal o poder. Ou seja, em vez de pelo amor, usaram pelo poder. E por isso que é um resgate desse trabalho, inclusive, de agora usar as linhas do amor. E como Deus, a fonte, é compassiva, diz: tá, você vai ter uma nova chance. Você vai ter uma nova chance de você sair aqui do Projeto Terra. Só que a nova chance foi exatamente ser colocado aqui para a gente ter provas e passar das provas. E não voltar para a mesma prova. É isso que a gente tem que se ligar. E por isso tem essa ascensão, digamos assim. E essa casca de banana do poder, quando um grupo espiritual se perde na busca da ascensão, ou seja, pelo amor, quando ele empodera essa dualidade pelo velho jogo do poder, que deu a derrubada, inclusive no Egito, Lemúria, Atlântida, e as almas se perdem e se ciclam. Mas nesse meio tempo, esse terapeuta, ele se conhece, ele se relaciona, ele briga com alguém dentro desse grupo, ele aprende a perdoar, ele se culpa, ele culpa os outros, aprende, julga, ele é julgado, ele erra, ele acerta. Tudo isso enriquece a bagagem dele como ser humano, como desenvolvimento de pessoas, e ao mesmo tempo ele está olhando, por que aqui as pessoas não querem fazer algo para ser curadas? Por que querem só adorar e passar alguns ensinamentos, mas nunca olhar direito para as dores? E isso se repete muitas vezes até entender a dinâmica e a mecânica desses processos. Provavelmente que ele tem uma sede de cura, e ele vai fazer vários cursos ainda para curar os outros e se curar. Se curando, ele vai para uma nova jornada, agora ele mesmo sendo protagonista, praticando finalmente o que ele lê desde criança. Tudo estava dentro, mas ele não via por causa das inúmeras dores emocionais que cercavam. E ele segue uma nova jornada, dizendo: agora eu posso seguir. Agora o meu mundo interno está resolvido. Agora, de tantas essas lapidações, ou seja, tantos espelhos dentro dessa organização, e que sim, eu quero fazer diferente.
E que sim, agora, como terapeuta, eu posso ajudar as pessoas a não dependerem de outras pessoas e elas se bastarem por si só, eu vou seguir um novo caminho. E aí nasce mais um tesouro da jornada. Ele percebe nessa dinâmica toda que o que ele julga do outro estava dentro dele. No começo não faz sentido, depois faz todo sentido, porque vai montando aquele quebra-cabeça da lei de espelho, do espelhamento. Com essa bagagem ele vai atender e ele entende porque ele passou tudo isso até aqui. Começa a cair as fichinhas, as consciências, que é diferente de conhecimento. Consciência é você pegar o inconsciente, puxar para o consciente e aí você tem a consciência do processo. Ele entende e começa a perceber que o que vem para ele atender, ele já se curou ou está se curando. E começa a olhar mais ainda para o seu mundo interno. Chega uma hora que ele entende a virada, ele começa a se valorizar. Mas antes ele pensa em desistir 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quantos alunos, quando eu fazia cursos anteriores a esse, não pensaram em desistir? E foi assim que eu decidi fazer com que ferramentais, com que eles ganhassem dinheiro, além só da formação. A formação desse confiança e desse dinheiro para esses terapeutas, para curarem exatamente de dinheiro, porque eles não gostam de falar de dinheiro. E esse é um processo de cura, num novo fluxo. Então, quando eles pensam em desistir 1, 2 vezes, 3 vezes, por quê? Eles cobram barato ou nem cobra e as pessoas não valorizam quando chega nesse momento. Mas sempre o universo ou Deus, o nome que vocês quiserem, entrega a essas pessoas. E ele lembra porque ele quis se tornar um terapeuta. Porque ele sai radiante das suas sessões. Ele tem uma adrenalina antes das sessões, tem um medinho. Daí no meio do caminho tem serotonina e no final do atendimento tem oxitocina, que é aquela gratidão do paciente ou do consulente ou do coach, como eu chamo. E aí ele lembra que, putz, vale a pena esse caminhar. Vale a pena todo dia eu acordar e fazer um atendimento. Porque ele recebe todos esses tesouros da jornada. Porque ainda acha que não está pronto. Ele ainda acha que não está pronto. E aí ele vai sendo estimulado com essa adrenalina. E acaba saindo com o cliente transbordando em gratidão. Ou seja, oxitocina pura. Quando ele entende agora o seu método, a sua proposta, quando ele não tem mais medo de dizer o que ele faz, quando perguntando, digamos assim, no elevador a profissão dele e ele diz, ele passa de fase. Ele está ancorado com o ser dele terapêutico. Porque há muito tempo ele tem vergonha de dizer o que ele faz. Ele diz ou a formação dele, ou a parte técnica dele, mas ele não se assume como terapeuta holístico. E quantos alunos eu não tive que não se assumia como terapeuta holístico? Ou como coach da alma? Daí chegou uma hora que isso mudou de fase, que está mudando de fase. Então eu digo, tudo tem um passar de fase. E nessa caminhada desse terapeuta, ele começa a atender todo dia e começa a valorizar a sua jornada. Ele começa a entender toda a dinâmica de pré-atendimento, atendimento e pós-atendimento. E ele começa a levar isto como uma profissão, porque antes ele não levava. Ele levava isso como hobby. Não levava isso como hobby, ele não estudava o que ele devia estudar. Ele não tinha uma responsabilidade nos atendimentos. Ele brincava às vezes. Às vezes, tinha atendimento no outro dia, ele saía, bebia e não olhava para a energia dele. Só que agora, ele começa a se bancar e começa a ter responsabilidade. Quantos terapeutas chegam para mim e falam, Daniel, mas coach da alma, a gente trabalha 3 meses com a pessoa, não é muita responsabilidade? Eu digo, sim, é responsabilidade. Esse é o processo. Esse é o terapeuta. De você bancar esse processo de mudança no outro. E aí, quando ele começa a se bancar como terapeuta, quando ele começa a se encher de alegria, de dizer, sim, eu sou terapeuta, sim, eu faço isso, eu transformo a vida das pessoas assim, assim, assado.
Eu ajudo as pessoas a emagrecer. Eu ajudo pessoas a se realizar. Eu ajudo as pessoas a achar o seu propósito. Eu ajudo pessoas a isso, aquilo, como sai aqui dos tesouros do curso ou dos cursos. Mas essa é uma nova fase. E isso leva um tempo, uma maturação para chegar até então. E ele entende que sim, o terapeuta também é uma profissão digna, como todas as outras, que ele antes não se bancava. Como todas as outras, ele também merece ser recompensado por essa jornada, durante todas as dores que ele passou e durante todas essas buscas, durante todos esses julgamentos que ele passou de vida após vida. Uma vida lá atrás que foi perigosa ele ser curador, e hoje ele tinha um medo inconsciente de ser curador. Quantos terapeutas não passam por isso? E quantos terapeutas têm que ser resgatados dentro dessa maestria? Dentro de todos esses rolos que passaram. E quando ele vê que essa é uma profissão digna, e sim, que ele é responsável pelas consequências dos seus atendimentos, ele começa a parar de fazer algumas coisas que antes ele não fazia. Ele começa a se policiar mais na sua energia, no seu campo emocional. Ele entende a dinâmica da sua energia e ele entende muito mais o contexto no Consulentes. Ele entende que se ele não está bem, ele não vai fazer um bom atendimento. Se ele não está bem, ele entende toda uma dinâmica. Então, ele busca sempre estar bem com ele mesmo. Ele busca fazer banho de ervas, se cuidar, se alimentar, dormir melhor, não usar holotrópicos, não beber antes dos atendimentos, nem um dia anterior. Ele começa a levar a sério a profissão, porque antes era um hobby. E muito tempo disseram para ele, dependendo da casa espírita que ele veio, da casa espiritualista que ele veio, que ele não podia cobrar por aquilo. E isso, muito tempo, ele teve que bancar esse sonho dele. E foi uma jornada doída, mas ele chegou até aqui. E esse resgate, de resgatar os outros, é o que pulsa ele. Por mais que às vezes ele pensou em desistir. E ele começa, nesse passar de fase, ele começa a fazer cursos agora, mas não mais para ter confiança, porque muitas vezes ele sentiu desprestigiado na sua jornada e sem confiança. Mas sim, agora, porque ele entende que esse curso é o melhor para aquele nicho de atendimento, para aquela situação que ele se especializou, para aquela energia que ele ancorou como principal. Porque muitos terapeutas, nessa jornada, faz um monte de curso e, na verdade, quando for ver, não sabe de nada, só sabe um pouquinho de cada coisa. Não ancorou uma energia principal, não ancorou um hipnoterapeuta, não ancorou um constelador, não ancorou um teta healer, não ancorou um reikiano. Ele faz tudo e ao mesmo tempo não faz nada. Então, quando ele entende essa mecânica e ele ancora uma energia, ele vai começar a fazer cursos para exatamente nichar mais com a maestria dele. Vai chegar uma hora que ele vai desenvolver o seu próprio método e a sua técnica. E aí começa mais um tesouro na jornada desse terapeuta. Ele começa a entender dos ganhos secundários das pessoas. Ele começa a ver que não precisa mais salvá-los como antigamente. Não precisa mais salvar o mundo todo. Porque ele entendeu o nicho dele, o tesão que ele gosta de atender. E ele diz, mas eu sou um curador, tenho que curar todo mundo. Não. Você pode botar a mão onde você é melhor. E o outro lá, que gosta mais daquela situação, ela vai se dar e vai estudar muito mais aquilo. E ele entende isso. Ele entende que se ele não gosta de atender síndrome do pânico, por exemplo, ele não precisa atender sobre síndrome do pânico. Vai ter um especialista em síndrome do pânico. E nem por isso ele é um péssimo curador. E nem por isso ele é uma péssima pessoa. Ele só entende que ele é um instrumento mais útil para o universo se ele ancora a sua energia em prol de um bem maior. Nessa jornada de amor. Amor para o próprio, porque ele daí vai começar a trabalhar com o que ele gosta e com a potencialidade que ele gosta, com o talento que ele gosta, a especialização dele. Então, quando ele entende que não precisa mais salvar todo mundo, que há uma pessoa, e para cada pessoa
a ser curada, a um terapeuta, ele começa a curar as dores do dinheiro. Porque teve várias vidas que ele também foi um franciscano. E isso começa a ser resolvido na dinâmica também. Nesses votos de pobreza lá de trás. Então, você vê que a jornada do terapeuta não é só dessa vida, é de várias vidas, como eu venho colocando aqui. E é um processo de despertar. Alguns vão se conhecer quem são, a sua maestria, com 20 anos. Outros com 20 e poucos. Outros com 30 e poucos. Outros com 40 e poucos. Outros com 50. Cada um tem um processo. E aí, meus alunos, eu digo para eles que tá tudo bem. O meu processo foi com 30 e pouquinhos anos. Toda uma consciencial que eu tive de várias coisas. Mas tem gente aí que chega no curso com 15 anos e já sabe bem certinho para onde deve ir. Então, esse terapeuta, quando ele começa a ter essa dinâmica, e isso começa a ser harmonizado, ele vai quebrando aqueles padrões e comportamentos. E aquele eu lá de trás, aquele franciscano, começa a ser harmonizado com esse novo terapeuta, com essa nova atitude, com essa quebra de paradigma, com essa quebra de honrar aquele eu lá, aquele voto. E aí ele entende porque ele precisou passar por toda aquela jornada, por todos aqueles julgamentos, por todas aquelas casas espíritas, por todas aquelas casas espiritualistas, pelas organizações, pelas seitas espirituais, pelos gurus. Ele começa a entender tudo aquilo. E aí ele vai começar a passar de fase mais uma vez. Porque agora ele tem um método, ele tem uma especialidade, ele já entende que a maestria que está dentro dele pode ser passada para os outros, porque tudo é abundante e tem para todo mundo. E agora esse terapeuta ele dá cursos. Agora ele pode sintonizar as pessoas desde o reto agir, reto pensar e reto sentir. Ele tem um ancoramento espiritual. O ancoramento sempre teve com ele, mas ele foi ganhando mais ancoramento. Quero dizer com isso, os seres e a espiritualidade, apesar das provas que ele passou, ele continuou agindo reto agir, reto pensar, reto sentir. Então a espiritualidade confia nele, confiou nele para passar essas outras outorgas, para ele dar curso, para uma metodologia, para qualquer coisa que toque o coração das outras pessoas e novas técnicas nesse novo despertar consciencial do resgate da Terra e do resgate dos terapeutas para uma nova fase, uma nova era. E agora entende que os alunos podem sim passar o mestre, a maestria, o professor, o nome que você quiser dar, e ele entende que quando ele se valoriza, a outra pessoa também valoriza o seu trabalho e ele começa o ciclo de abundância, fazendo com que os seus alunos também desenvolvam a sua maestria. Por isso que ele agradece por todo aquele aprendizado e por todos aqueles perrengues que ele passou até aqui. E ele honra tudo aquilo que aconteceu, todos os sabores da jornada. Afinal, a gente está num planeta de provas e expiações. Ele se respeita, ele respeita os outros e entende que o rio flui de verdade e que tudo passa, inclusive a subida da montanha e depois desce a montanha. Que ele vai ter momentos que ele vai brilhar muito e depois ele vai seguir um fluxo, talvez para outro fluxo, e assim vai indo no ritmo, como diria as leis herméticas. Um ritmo, um fluxo, o que é em cima é igual aqui embaixo. Ele vai entendendo toda essa jornada. E ele entende o que é fluxo de propósito. Ele entende um novo propósito. E ele vai entendendo lá atrás todo esse caminhar de aprendiz, de terapeuta e agora de tutor, professor. E ele vai entendendo os fluxos da vida. E ele vai, como ele vai se curando, ele vai passando adiante e vai vivendo no momento presente tudo aquilo que ele foi se desenvolvendo ao longo da jornada. Quando ele entende o grande jogo que está por trás de tudo isso, quando ele entende por que de tantos aprendizados, porque ele não quer mais repetir, e sim quer voltar para as estrelas,
aquela mesma estrela que ele olhava quando era criança. Três Marias, ou Cruzeiro do Sul, ou Vênus, e assim em diante. E ele se cura e cada vez mais ajuda os outros a serem protagonistas da sua vida. E ele começa, de fato, a semear o legado. Tá bom? Então, esse foi a jornada do terapeuta holístico.